Lucas 13, versículo 10. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nestes dias para serdes curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Bondoso Senhor, é um culto que prestamos ao Senhor. E por ser culto, nós tememos a Tua presença. E por ser culto, nós nos rendemos ao Senhor. E por ser culto, é diferente de toda e qualquer outra reunião que participamos. E por ser culto, é que cantamos louvores ao Senhor, lemos a Tua palavra e reverentemente nos apresentamos por meio de Jesus. Por ser culto, é que nós oramos a Ti. Por ser culto, que nosso coração é agradecido pelos feitos gloriosos do Senhor. Por ser culto, é que queremos ouvir do Senhor o que o Senhor tem para a realidade de cada um de nós. Desde o mais novo na fé até o mais idoso, desde o mais próximo até o mais distante, que a Tua palavra chegue a cada coração, a cada solo aqui preparado pelo Teu Espírito, para que esta semente vingue, brote e dê muitos frutos para a glória e louvor do Teu nome. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. 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 A semana da mulher é muito interessante por vários motivos. Por vários deles. Uma é porque se não houvesse esse dia, nós não atentaríamos para ele, como não atentamos geralmente para os outros dias. É justo termos um dia para comemorarmos o Dia da Mulher, é justo. É necessário o reconhecimento por nossa parte acerca do que elas são e do que elas fazem. É muito bom termos um dia, é muito bom. E eu agradeço a Deus por esta bênção. Esse texto fala de Jesus vendo uma mulher no meio do culto. Diz-nos o texto que ele era culto, ele estava na igreja e ele estava ensinando como era próprio da sua natureza. Estava ali uma mulher e ele viu essa mulher. E ele percebeu o seu sofrimento e ele sabia há quanto tempo ela estava assim. E ele teve misericórdia dela sem que ela lhe dirigisse uma só palavra. Imagine o sofrimento daquela mulher que estava ali na igreja e que servia o Senhor ali, sabendo ela que aquele problema poderia ter sido evitado há 18 anos atrás por uma simples palavra de autoridade sobre ela. Certamente, aquela mulher foi a médicos quando ela começou a se encurvar. Há uma tradução que diz que ela não conseguia olhar
para cima. Ela não olhava o rosto das pessoas por conta da curvatura. 18 anos encurvada. Não deve ter sido fácil. E ela tomou muitos remédios, e foi em outros médicos, e nada lhe auxiliou, e ela estava assim na igreja, e ela tinha fé, e aquilo poderia ser evitado. Imagine se ela não vai no culto naquele dia. Estava até hoje encurvada, mas aquele dia era o dia da sua libertação. E o Senhor Jesus foi lá para ensinar, e no meio do seu ensino ele viu a mulher, ele para o ensino e ele cura a mulher. É muito interessante esse texto aqui. Ele não fala de possessão, embora a versão atualizada traga esta palavra. As demais não. Diz apenas que esta mulher tinha um espírito de enfermidade que a perturbava há 18 anos, que a acompanhava e a escravizava há 18 anos. A versão judaica, eu tive o cuidado de olhar, ela não traz esta palavra que a mulher estava possessa de um espírito imundo. Diz que ela estava enferma por conta de um espírito. Havia um espírito de enfermidade, um espírito de doença. Ela alimentava-se por conta disso de dores e lágrimas. Algumas pessoas são assim. Por conta de uma ação maligna, alimentam-se de lágrimas. E muitas das pessoas nesse mundo, muitas, estão com espíritos malignos. E não são possessas de andar nu e de rasgar dinheiro e de falar palavrão. Não. Existem possessões diferentes, existem espíritos diferentes que oprimem da mesma forma, causam sofrimentos, causam dores. O Senhor Jesus disse que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não só mata, ele não só rouba ou destrói, ele causa numa determinada área da nossa vida qualquer uma dessas atribuições. É próprio da sua natureza fazer isso. E ele faz isso com descrentes e faz isso com crentes. Esta mulher, o Senhor Jesus disse que era filha de Abraão, estava na igreja, tinha compromisso, era conhecida e vinha sempre ali. Eu queria tirar aqui 3 ações de Jesus, graciosas ações de Jesus em favor desta mulher, proporcionando a ela uma libertação. E a primeira aqui é que ele viu a mulher. Ele não só viu a sua encurvatura, mas ele viu a mulher, ele viu a sua dor, ele viu o seu sofrimento. E tudo isso acontece num dia de culto, onde essa mulher sofrida, com uma dor de 18 anos, aparece ali, sem poder andar direito, sendo subjugada por um sofrimento que ela não sabia a razão. Quando ela entra no templo, a graça do Senhor se manifesta nela, através da visão de Jesus, em 3 áreas. Primeiramente, ele viu o passado dela. É provável que nem ela soubesse que há 18 anos ela contabilizava aquela encurvatura. É provável que nem ela soubesse há quanto tempo ela sofria e há quanto tempo não via a cor do céu. Porque é uma dor, outra dor, e a coisa vai piorando, daqui a pouco ela para de contabilizar. Mas o Senhor diz, esta mulher está assim, encurvada há 18 anos. É interessante que não só ele viu a mulher, mas ele viu o que a encurvou. Ele sabia o que causou aquilo nela. Mas ele viu o presente dela. E ele diz que trata-se de uma filha de Abraão. Não era adversário de Jesus, porque naquele culto tinha filhos de Abraão, tinha adversários de Jesus e tinha o povo. 3 naturezas diferentes reunidas num só lugar. Aqui, versículo de número
17. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários, então lá tinha adversário de Jesus. Tinha gente que foi lá não para aprender, foi lá não para ser curado, foi lá não para ensinar, mas para ter uma crítica, algo em que pegar Jesus, algo não traz para si do Senhor nada, não leva do Senhor nada, está ali apenas por estar. Uma vez o pregador aqui mesmo perguntou o seguinte: levante a mão quem não está aqui. Eu não sei se todos os presentes estão aqui. É provável que alguns de nós esteja lá fora, em casa, no carro, ou já na segunda-feira, ou no compromisso da terça-feira. Não estão aqui como deveriam estar para adorar, porque é culto. Para orar, porque é culto. Não estão aqui para servir, porque é culto. É provável que alguns não estão. Lá naquele culto, o Senhor Jesus viu adversários, viu o povo e viu a carência desta filha de Abraão. E ele a destacou por ter visto o seu sofrimento há 18 anos. É extraordinário quando eu começo a orar e falo para o Senhor de algumas dores que eu tenho. Ele tem prazer em que eu diga, mas Ele sabe. Ele sabe há quanto tempo o sofrimento. Mas Ele viu o futuro daquela mulher, quando Ele diz: estás livre. E se há alguém ali naquele culto que poderia dizer essa coisa, era Ele mesmo. O texto que o Josias leu disse: se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Filho estava no culto. E o Filho de Deus está no culto hoje aqui. Amém! Ele prometeu isso e Ele é fiel para cumprir. Ele está presente porque é reunião para a glória do nome do Pai. Ele está presente porque é culto de serviço a Ele. Ele está presente porque Ele prometeu isso. Nós estamos em serviço de culto. E Ele está presente porque Ele prometeu estar conosco, dentro de nós, até a consumação. Uma vez que a consumação não aconteceu, o Senhor Jesus Cristo está presente. Amém. Eu creio nisso. Então, a presença dEle em culto deve me trazer à mente um sentimento de reverência. Porque é culto. Eu tenho que tomar cuidado ao entrar aqui, não pelas paredes, mas porque é culto quando é culto. Porque é diferente de condomínio, é diferente de escola, é diferente de trabalho lá na empresa, é diferente. É diferente de praia, é diferente de cinema, é diferente porque é culto. Nós poderíamos fazer esse culto aqui, lá na praça, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Poderíamos fazer lá na praia. Um feriado, vamos fazer um culto na praia? Vamos! Aí então lá é culto, lá é igreja, qualquer lugar. Não são santas as paredes, santo é o povo, santo é o momento. Por isso o Senhor Jesus foi no culto, e aquela mulher foi no culto, e o Senhor Jesus viu aquela mulher. E Ele sabia que ela ia ali, estava assim há algum tempo. Estava presa por algo que ela não sabia. Alguma coisa aconteceu e a manteve assim, presa por 18 anos. Jesus viu isso. Como é bom saber que Jesus vê a gente. Ele viu a mulher, ele viu o que prendeu a mulher. A mulher não sabia, mas ele sabia. Ele sabia o tempo da mulher. É provável que ela nem soubesse quanto tempo, mas ele sabia. Ele sabia como libertar, mas ela não sabia. Aliás, ali ninguém sabia como tratar o problema dela, mas ele sabia. E ele está aqui hoje. Quem tem uma curva para trazer para ele? Não física. Quem tem um problema que não conseguiu resolver, já tem 18 meses, 18 dias, 18 horas.
Eu não sei. Mas eu sei é que Ele está aqui, e que Ele é poderoso e que Ele te viu. Eu posso não ter visto a tua encurvatura, mas Ele viu. Eu posso não saber a origem dele, mas Ele sabe. E isso para mim é poder do Senhor Jesus. Ele viu aquela mulher. Mas Ele não somente viu, Ele agiu em favor dela. Diz-nos que Ele destaca a mulher. Ele não ficou só na contemplação do que viu, a graça se tornou prática. Quando Ele destaca, Ele chama a mulher para si. Olha o versículo 13. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Ele sabia que ela estava ali e que era grande a sua angústia e a sua dor. Ele poderia fazer o que o chefe da sinagoga não fez há 18 anos. Ele poderia fazer o que o povo não fez há 18 anos. Ele poderia fazer e fez o que não fizeram os outros filhos de Abraão que estavam lá há 18 anos. Ele fez o que os outros encurvados não fizeram há 18 anos. Porque ela não era a única enferma ali. Haviam outros. Como lá em Siloé havia uma multidão de coxos, enfermos, aleijados e cegos. E ele curou um. Eu não sei que critério ele usou para chegar àquele homem, por quantos ele passou, por quantas macas ele passou, até chegar naquele homem. Eu não sei. Um dia eu posso perguntar, por que esse e não esse? Por que aquele e não aquele? Ele tem alguns critérios. Naquele dia, ele curou aquela mulher que estava ali há 18 anos. E ele o fez com o exercício de sua maravilhosa bondade, de sua graça poderosa. Nós vivemos numa época em que tanta gente diz que faz e acaba não fazendo. As empresas estão dizendo que fazem e acabam não fazendo nada. Esse aqui fez e ninguém mudou o que ele fez. Políticos dizem que fazem e acabam não fazendo muita coisa daquilo que prometeram fazer. Alguns remédios prometem fazer e não fazem. A minha filha está com o meu neto enfermo e comprou alguns remédios lá e ele disse: não funcionou. Não resolveu. Porque o Senhor Jesus diz que faz e faz. Diz que imediatamente a mulher desencurvou e glorificava a Deus pelo resultado do trabalho que o Senhor Jesus fez. Eu tenho a enfatizar esta boa notícia: o Senhor Jesus está aqui. E Ele viu você. Ele viu a tua dor e o teu sofrimento. Ele viu uma mulher quando ninguém via mulheres. Ele destacou mulher quando ninguém nem sabia que aquela lá ia. Ele viu aquela viúva pobre no dia do culto dos dízimos. Ele viu. E é interessante que ele não só viu, ele chamou os discípulos e dizem: estão vendo aquela mulher? Estão vendo aquela viúva? Ele destaca o que ela fez. Em outra ocasião, numa reunião, alguém começou a perturbar uma mulher que fez uma boa ação para com Jesus. E ele disse: por que vocês estão pensando isso acerca dela? Ela fez uma boa ação, praticou uma boa ação para comigo. E isso será lembrado por todas as gerações. Ele viu você. Ele viu um peixe entalado no meio do mar, que engoliu uma moeda. Engoliu algo que não era para engolir. Ele viu o peixe. Bem, se ele viu um peixe, ele viu você. Ele sabe das tuas lutas de relacionamento e das tuas dificuldades com santidade, ou das tuas dificuldades com dinheiro. Ele sabe das tuas lutas. Ele viu você. Ele ouviu a sua oração. Ele está aqui. Numa ação maravilhosa, Ele quer tratar.
ele agiu em favor daquela mulher. Viu, chamou e falou. E após falar, ele defendeu a mulher. Assim que a mulher é curada, nasceu uma natureza de oposição a ela, indiretamente a Jesus. O pastor se levantou naquele momento, depois da cura, e disse: 6 dias vocês podem trabalhar, mas o 7º dia, não. 6 dias vocês podem vir aqui. Eu nem sei se as curas aconteciam com tanta abundância, para que a gente pudesse embarcar, ó, quarta-feira é a minha cura, eu vou lá. Ó, não, quarta-feira eu não posso, mas na terça-feira eu vou. Ó, terça-feira eu estou viajando, mas quinta-feira eu vou. Eu não sei se havia uma agenda naquela igreja por conta das muitas curas, para que aquele pastor pudesse se dirigir ao povo usando aquelas palavras. 6 dias que vocês podem vir. Mas a verdade é que o Senhor estava ali, e qualquer dia é dia de culto. Qualquer lugar é lugar de culto. Qualquer ocasião é para adoração, porque Ele estava ali. Na casa de Maria em Betânia, não era dia de fazer pão de queijo, era dia de ficar na sala, aguardando Ele falar, e beber de sua sabedoria, e aproveitar-se de sua companhia. Não era o dia de pensar em casa arrumada, era o dia de parar, era momento de culto. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada, disse Jesus em sua defesa. Então ele defende a gente, ele é advogado. Ele entrou em defesa daquela mulher, quando ela não tinha naturalmente uma defesa. E é interessante o argumento que ele usa, dizendo: hipócritas, qual que de vocês aqui, que no sábado não vai lá e leva o boi para beber água? Ou leva o jumento para beber água? Se vocês fazem assim no dia de sábado, por que razão eu não poderia desprender esta filha de Abraão? Ele coloca aquela mulher acima das leis ou de qualquer outro rigor. O Senhor do sábado é Jesus. Acima de qualquer circunstância estava a expressão do seu amor e da sua bondade para com aquela mulher encurvada. Porque não poderia se libertar esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. O Senhor Jesus viu aquela mulher. Ele agiu em favor dela. Ele demonstrou a sua misericórdia, restaurando a sua vida. E ele fez isso por 2 razões. A primeira é porque ele queria, porque ele pode. Dependia de ele querer. E ele disse: eu quero. Chegou um homem e disse: se o senhor quiser pode me curar. Ele disse: eu quero. Ele quer curar. Ele quer salvar. Ele quer libertar. Ele quer desencurvar. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Ele veio para que tivéssemos vida, e tivéssemos vida com abundância. Esta é a sua natureza. Esse é o Senhor Jesus, que é servido nesta igreja, que é adorado nesta igreja. Ele é bom. Não é bom porque faz bondade, não. Ele faz bondade porque é bom. Algumas de suas ações, sendo bondosas, eu não vejo bondade, mas são boas no fim, no propósito, no todo. Passo por algumas lutas e eu digo: Senhor, por que isso? É lá na frente eu digo: Senhor, obrigado por aquilo. A experiência de cura da Beth Viana foi uma bênção tão grande, que se eu pudesse voltar há 10 anos atrás, eu não mudaria nada. Porque tivemos experiências com Ele, de revelar-nos o seu poder, de nos visitar com a sua graça, de entrar na minha porta
com a sua bondade. Acabar de ler uma palavra dizendo, está a caminho, ajuda. 30 segundos depois de ler esse texto, a campainha toca. O presidente do conselho do hospital veio e disse, está tudo certo, vai dar tudo bem. Foi esse o texto do Salmo 20, versículo 6, que eu acabara de ler para a Beth. Como dizer que essa experiência não teve a presença do Senhor? Então, Ele quer mudar, Ele pode mudar. E Ele faz isso por conta do seu grande amor, porque Ele viu a gente. Dependia de Ele querer, e Ele quis, mas dependia de a mulher querer. E o fato de estar lá não revelava que ela queria. Não. Ela podia estar tão acostumada com o problema que já nem orava mais por isso. Mas não. Zacarias queria um filho. A sua esposa era estéril. E ele orava por um filho, mesmo sendo ela estéril. Pela manhã o pastor falou sobre Ana, que mesmo sendo estéril, orava por um filho e fez um voto ao Senhor, mesmo sendo estéril. E o Senhor ouviu, e o Senhor queria abençoá-la, e ali o Senhor abençoou. E ela teve um filho, devolveu ao Senhor, e trouxe para a igreja, e o seu pastor disse, o Senhor te dê filhos, por conta desse que você devolveu. E ela teve 5 outros filhos. Extraordinário esse Deus a quem servimos. Eu volto a dizer, Ele viu você. Ele viu a sua casa e o seu sofrer. E Ele quer, e Ele pode mudar esse quadro. E diz o texto aqui que a mulher queria. Quando Ele chama, ela vai. Ela poderia dizer, não posso, a minha timidez não deixa. O que vão falar? Vão descobrir que essa encurvatura não é física, é espiritual. Eu já estou há 18 anos. Eu já me acomodei. Eu já nem sei mais me endireitar. Eu já sofro há tanto tempo lá em casa. Há uma animosidade tão intensa e tão antiga que a gente já se ajustou. Tá bom. Eu sento nesse prego há tanto tempo, que eu, se eu sentar numa poltrona que não tem prego, eu vou estranhar. Tá bom, eu já me ajustei. Vem para o meio. Ele chamou o homem da mão ressequida, no mesmo culto, mesma adoração, o mesmo Deus, o mesmo poder. Um homem lá com problema de estômago. Estava num jantar. Não sei que um homem com problema de estômago vai para um jantar. Mas ele foi. E o Senhor Jesus viu. E viu o homem da mão ressequida e disse, vem para o meio. É lícito curar no sábado ou não? Ninguém falou nada. Aí ele chamou o homem para o meio e corrigiu a sua mão. No sábado. Em dia de culto. Curve a sua cabeça, por favor. Aquela mulher venceu 2 grandes barreiras. A primeira, a vergonha pública. Imagine estar numa igreja de 18 anos, todo mundo sabia dela, mas ninguém sabia que o seu problema era espiritual. Todo mundo achou que era físico. A coluna é físico, mas não era. Aquela dor não era física, era espiritual. Havia um espírito de enfermidade, que nenhum remédio curava, nenhum médico libertava. Nada resolvia, mas o Senhor Jesus estava ali, e Ele viu, e Ele chamou a mulher, e Ele curou a mulher, porque Ele quer e porque Ele pode. A mulher passou essa situação pública, todos saberiam que aquele problema era ação maligna, mesmo que não houvesse culpa dela, mas era ação maligna, era um espírito maligno, que sairia pelo poder da palavra, e não pelo poder do remédio. Uma barreira interna, uma vergonha pessoal. Havia uma curva nela. Havia uma curva na sua vida.
uma curva na sua casa, uma curva na sua história. E Jesus, naquele dia de culto, diz: você está livre. Mulher, estás livre da tua enfermidade. E ela imediatamente se endireitou e glorificou a Deus. O diabo tenta manter muitos encurvados, escravizados. E nem todos são possessos. Às vezes é uma influência maligna. Às vezes é um espírito de enfermidade. Às vezes é uma luta que você já tentou e não dá jeito. Algumas castas só com jejum e oração. Eu quero chamar você para isso, então. Aquela dor que você carrega há anos, traz para Jesus. Isso não é religião. Aquela encurvatura no trabalho, aquela encurvatura no passado, aquela encurvatura no relacionamento, traz para Jesus, fala para Ele: se eu estou encurvado por conta disso. Ele te viu, Ele quer. Resta saber se você quer, dê esse passo de coragem, entregue a Ele. Não consigo resolver aquele problema de relacionamento, não consigo. Irmãos, o diabo não mudou. Ele continua tentando manter as pessoas encurvadas. Quer seja por um pecado no passado, por um deslize no presente, por uma fraqueza da carne. Eu quero te chamar para a realidade dele. Ele está aqui e viu você. Sabe da sua luta. E sabe o quanto que isso pode causar vexame na sua alma. Quer se entregar a Ele? Sim, eu quero. Eu quero um relacionamento com o Senhor Jesus. Eu quero.